Hoje eu quero compartilhar com você a grande virada que aconteceu na minha liderança, um fator extremamente positivo que aconteceu na minha vida e que fez com que eu me apaixonasse ou pelo menos passasse a dar mais atenção para a importância que a liderança tinha na minha vida. Bem, quando eu me tornei líder, há 15 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e essa empresa foi crescendo, eu fui assumindo novos compromissos nessa empresa e tive que começar a formar a minha equipe. Só que naquela época eu não tinha nenhum conhecimento sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Eu conhecia o trabalho muito técnico que eu fazia, né? Na época eu era gestora de TI, então eu trabalhava muito com a questão técnica, racional, né? E eu não tinha desenvolvido essas habilidades de liderança, de gestão de pessoas, de relacionamento para ser uma líder. Mas eu comecei a contratar pessoas e com todas as dificuldades, né, que vocês podem imaginar que uma pessoa tem nesse começo de carreira como líder, né, eu tive também. E logo depois que isso aconteceu, eu tive a oportunidade de fundar a minha empresa através de um convite do diretor dessa empresa onde eu trabalhava. Nós montamos, estruturamos uma empresa, né, que existe há 11 anos já, que é ativa, que é a minha empresa. E quando eu fui administrar a Ativa, eu fui trabalhar lá sozinha, né? Eu fui para uma sala onde a Ativa começou a existir. Eu trabalhava sozinha, o primeiro ano eu trabalhei sozinha lá. E depois as coisas começaram a acontecer, né? Nós começamos a trabalhar os serviços, né, que nós íamos oferecer. As coisas foram começando a entrar num ritmo, né, de que nós tínhamos clientes. Eu comecei a ter que contratar pessoas. E de novo, né, esse processo aconteceu sem que eu estivesse propriamente preparada para gerenciar uma equipe, né? Naquele momento eu estava muito mais focada no negócio em si, né, em gerenciar o negócio do que liderar as pessoas. Mas as pessoas foram vindo, né, uma, duas, três, quatro, cinco, 10, e a Ativa foi crescendo, foi tomando um tamanho, né? E num determinado momento eu comecei a perceber que eu precisava aprender também a me desenvolver nessa área de liderança, né? Porque eu comecei a sentir falta de algumas habilidades, né, que eu não tinha e que eram necessárias para fazer uma gestão mais eficiente da minha equipe, né? Como aprender como liderar de fato uma equipe. E eu fui buscar conhecimento em relação a isso, né? Mas uma coisa que começou a acontecer nessa época é que eu comecei a estudar e eu comecei a aplicar algumas coisas que eu ia aprendendo e principalmente observando, né? Eu ia me lembrando, assim, dos gestores que eu já tinha tido, dos líderes que eu já tinha tido e daquelas coisas positivas que aconteciam, né? E das coisas negativas também, principalmente as negativas, porque eu tive um líder uma vez que ele era muito grosseiro, né? Ele não sabia lidar com as pessoas. Ele, quando acontecia algum problema, ele não queria saber o que tinha acontecido, por que tinha acontecido. Ele era uma pessoa muito difícil, né? Ele tinha uma personalidade muito difícil e o relacionamento com ele era uma coisa bem complicada para todos nós, né? Não só para mim, para todo o time. E eu sempre ficava pensando, né? Quando eu tiver a minha equipe, eu não vou ser como essa pessoa, né? Eu quero ser totalmente diferente do que ele, porque a experiência de ser uma liderada dele era uma coisa muito ruim para nós. Em contrapartida, nessa última empresa que eu trabalhei, eu tive um líder lá que era totalmente o oposto disso, né? Uma pessoa super humana, compreensiva, que trabalhava, né? Tudo que ele conversava com a gente era sempre trabalhando a nossa mentalidade de crescimento, de ser melhor, de se desafiar sempre, né? Então eu cresci muito com ele, muito com os ensinamentos dele. E eu sempre pensava, né? Eu quero aproveitar o que eu aprendi com eles, né? Então, o que não fazer e o que fazer com a equipe. E aí eu comecei a me desenvolver, eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos, mentorias, fui me aprimorando, fui colocando em prática tudo o que eu aprendia e eu fui crescendo junto com o meu time, né? Fui construindo isso junto com as pessoas que estavam vindo para trabalhar conosco. E uma coisa que eu percebi muito, de repente, né? Assim, eu falo de repente porque essas informações elas chegavam até mim, mas num determinado momento da minha vida, como eu estava muito focada no negócio em si, eu não sei se eu não prestei atenção, se eu não sabia ouvir direito, né? Mas assim, as pessoas, elas sempre elogiavam muito a minha maneira de me relacionar com o meu time, né? Tanto as pessoas que trabalhavam comigo, quanto as pessoas de fora que viam isso,
elas sempre falavam, me davam muitos feedbacks positivos. E teve uma situação que me marcou muito, que foi em 2019. A gente perdeu um contrato lá na empresa, um contrato importante que nós tínhamos, e por causa dessa perda, nós tivemos que desligar 15 pessoas da nossa equipe, numa vez só. E quando eu fiz isso, eu escolhi, né? Eu fiz uma escolha que eu seria transparente com eles, do início ao fim. Então eu comuniquei isso para eles e eles ficaram com a gente até o último dia do cumprimento do aviso desse contrato que nós tínhamos, né? E nós conseguimos entregar todo o trabalho para o cliente, nós fizemos uma transição muito tranquila. E essas pessoas que foram embora, né? Que foram demitidas, elas se reuniram e elas mandaram para minha casa uma cesta linda, uma cesta com flores, com um livro de presente, e elas me mandaram um agradecimento por todo o tempo que elas tinham ficado conosco. E quando aquilo aconteceu, teve um significado muito grande para mim, porque eu falei, poxa vida, eu tive que fazer, né, eu tive essa árdua missão de demitir 15 pessoas numa vez só, e isso como líder e como administradora de uma empresa, me doeu demais, assim, né, ter que fazer isso. Mas aquilo foi uma virada de chave na minha cabeça, porque eu percebi que eu estava fazendo um bom trabalho. Eu percebi o valor que o meu método de liderança tinha para minha equipe. Porque, embora eles estivessem sendo demitidos, né, estavam indo para o mercado de trabalho de novo, eles não se concentraram em nenhum momento nesse fato. Eles concentraram a energia deles no tempo que eles estiveram conosco e de como foi essa experiência para eles estar na nossa empresa e na forma com que eu liderava essa equipe. Então, assim, essa foi uma grande virada de chave para mim, porque desde aquele momento eu comecei a perceber assim, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu de alguma maneira, até talvez de uma maneira empírica ou sem estar consciente, né, sem fazendo aquilo propriamente de forma consciente, eu criei um ambiente que as pessoas eram felizes, né? As pessoas são felizes. Eu recebo muitos elogios da minha equipe, mesmo quando eu preciso ter uma conversa difícil com eles, né? Eu recebo esse feedback deles de uma forma muito positiva e eu entendi que sem querer, né? Sem ter a pretensão de criar isso assim como um método, né? Propriamente, estava dando certo. Então, foi por causa disso que eu resolvi estar aqui hoje, compartilhando esse conhecimento com vocês, compartilhando o que eu aprendi, né, sobre liderança, o que eu aplico, o que eu estudo, porque eu quero que as pessoas que estejam na mesma posição que eu, que estejam liderando uma equipe ou que estejam se preparando para seguir a carreira de liderança, que elas saibam que existe um jeito de fazer, de exercer a liderança que é um jeito mais tranquilo, que é um jeito onde as coisas funcionam, que tem um jeito de se comunicar de forma mais assertiva com as pessoas, que tem um jeito de se relacionar com as pessoas onde não precisa existir estresse, onde você pode dar um feedback para o seu liderado e que isso não se torne um problema, onde você pode receber um feedback do seu liderado e que isso também não se torne um problema. Então, a minha missão aqui é compartilhar isso com vocês, porque o meu objetivo é trazer isso à tona, né? É a gente trazer isso para vocês, mostrando isso na prática, como isso acontece, para que você possa se inspirar também, para que você possa também fazer pequenas melhorias na sua liderança e que vão trazer um grande resultado para você no seu relacionamento com a sua equipe. Espero que isso te inspire de alguma forma e espero que o que eu estou compartilhando aqui com você também sirva de inspiração para você usar esses recursos e implementar isso no seu dia a dia para que você tenha realmente uma liderança muito mais tranquila, sem muito estresse e com um ótimo relacionamento com a sua equipe também. Até mais!